Estamos de volta com Sala de Imprensa, que discute a gestão do futebol brasileiro. Os 12 grandes clubes do Brasil fecharam o primeiro semestre de 2014 devendo R$1,5 bilhão à União. Esse valor diz respeito apenas ao que está inscrito na dívida ativa na União. Os dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não incluem as dívidas com a Receita Federal e com outras fontes, como bancos, atletas e fornecedores. O Atlético Mineiro liderava em junho a lista dos clubes com dívidas com a União. O Galo devia R$272 milhões. Em seguida, aparecia o Flamengo com um débito de R$253 milhões. Botafogo, Corinthians, Fluminense e Vasco vinham em seguida, com dívidas superiores a R$100 milhões. O Cruzeiro aparecia em 10º, atrás de Santos, Palmeiras e Grêmio. O time estrelado devia R$14 milhões. Fechavam a lista o Internacional, devendo R$8 milhões, e o São Paulo, com R$7.800.000 de dívidas. A gente lembra que esses dados são do meio do ano. O Atlético Mineiro, por exemplo, fechou recentemente um acordo de parcelamento dessa dívida com a Fazenda Federal. O clube vai ter 180 meses para quitar o valor, que com a renegociação caiu para 190 milhões. Francisco, a gente vê nesse quadro apenas uma parte da dívida dos clubes. Eles pleteiam junto ao governo a renegociação e também até o perdão de parte desses valores. Francisco, e que solução existe para esse caso? Os clubes eles estão dispostos a oferecer contrapartidas para essa negociação? Quando se estabelece um refinanciamento de dívida, né, o ideal seria que houvesse a contrapartida. Como eu disse, no Brasil sempre se dá um jeitinho, né? Então, o jeitinho brasileiro. Aí dá um refis agora, alivia a barra dos clubes durante algum tempo, mas daí a pouco eles estão endividados de novo. Aí vai precisar de outro refis, vai precisar de uma time mania, de uma loteria, não sei de quê. E vai esse processo aí contínuo que a gente não tem noção de quando é que isso vai se encerrar, né? A história da vida do Bernard, o dinheiro que entrou foi o que proporcionou, deu a chance do Atlético de renegociar essa dívida. Nós temos um exemplo aqui, muito claro aqui em Belo Horizonte, de administração bem feita e administração mal feita. O Cruzeiro vai jogar no Mineirão e tem 56 mil sócios torcedores. O Atlético prefere ficar jogando na Independência e não tem 8 mil no Galo na veia. Ele não pode pôr mais também, porque ele não vai ter onde pôr a torcida dele. No jogo que decidiu a Copa do Brasil, discutia-se dentro do Cruzeiro, nos bastidores, que o ingresso tinha sido realmente muito caro, porque a ocupação não foi... Tinham só 39 mil pessoas no estádio. Quer dizer, poderiam ter 60 mil. Aliás, foi um erro de administração dos dois, porque deveriam ser 2 jogos no Mineirão, 30 mil para cada lado. Daria em média de 10 a 12 milhões para cada clube. O Atlético arrecadou 4 milhões e o Cruzeiro 7 milhões. E que é uma coisa que a torcida está com saudade disso. Justamente, né? Tem 27 anos. Tem saudade do Mineirão com 2 torcidas, né? Aquele espetáculo das 2 torcidas cantando. Isso que era bonito. E como que funciona essa questão do preço dos ingressos? Virou, depois dos estádios tem que pagar aluguel, virou um troço. A própria Minas Arena vende uma parte dos ingressos que é dela. Então ela bota o preço lá em cima para ganhar camarote, esses negócios todos, para ganhar. No Independência, os camarotes são vendidos e parte da receita é diferente da arquibancada dos camarotes para a BWA. Então o preço se elevou. Elevou de uma tal maneira que o clube coloca o dinheiro alto, porque ele tem um aluguel para pagar do estádio, coisa que ele não tinha antes. Porque o estádio era do governo de Minas Gerais que cedia. Você paga só 10% de despesa. A renda, 10%, qualquer renda que desse 1 milhão, ou se desse R$100, 10% é pagar a despesa. Hoje não é mais assim. Hoje você paga aluguel, se você for fazer uma festa, você vai alugar um lugar. É a mesma coisa. Mas para os clubes isso virou uma oportunidade de faturamento. Isso é. Na verdade, de 2012 para cá, nunca entrou tanto dinheiro, né, dos clubes. Seria essa uma oportunidade
e tanto para os clubes começarem a sanear suas finanças, mas o que ocorre, pelo contrário, né, entrou mais dinheiro, os clubes se endividaram mais ainda. Né, porque há uma pressão para se montar times com jogadores consagrados, né, com treinadores de renome, e acaba se pagando salários irreais para a realidade do futebol brasileiro. Treinadores, jogadores famosos não têm culpa nenhuma. Eles estão recebendo ali porque tem quem pague. Tem quem pague, isso é verdade. Né? Tem até uma informação aqui quanto a esse desequilíbrio dos salários do Bom Sucesso Futebol Clube, que dos 20 mil atletas profissionais, 15 mil recebem menos de 2 salários mínimos. É verdade. Quando recebem? Há alguns anos, teve uma matéria do Estado de Minas que contou o jogador que dormia debaixo de arquibancada. São os boias frias do futebol. Recebia nem 2 salários mínimos realmente. A maioria, e o cara está à espera de quê? De uma oportunidade. Eu faço um jogo, arrebento, que é o termo que se usa, e eu acabo caindo num grande clube e vou me dar bem na vida. Eu conto a experiência que eu tive no início deste ano. Eu fui convidado para ser o gerente de futebol do América de Teófilo Otoni, para disputar o módulo 2 do Campeonato Mineiro. E nós fizemos um trabalho muito bacana, né? Eu levei uma comissão técnica jovem, competente, né? Com um currículo acadêmico muito bom. Estávamos fazendo uma campanha muito satisfatória, faltando 2 rodadas para encerrar a fase classificatória. Nós éramos líderes invictos, com 4 vitórias em casa, 4 empates fora. Em todos os jogos o nosso time mostrou um futebol, um sistema mais organizado de jogo do que os adversários. Faltando 2 jogos, não pagaram salários. E sem recurso financeiro não se faz futebol. Né? Jogadores ali, pais de família, né? Início de ano, cheio de contas para pagar. E não receberam o que foi prometido. Nos 2 últimos jogos, como resultado, nós não conseguimos, precisávamos de uma vitória simples para classificação. Nós tivemos nossa única derrota, um time irreconhecível contra o Social, e um jogo em casa, o último jogo em casa contra o Lanterna, e nós empatamos esse jogo. A minha análise no dia, o jogo foi domingo pela manhã, dia 9 de março. Todo mundo arrasado, né? Puxa, nosso trabalho foi todo por água abaixo. E tinha tudo para dar certo. Por quê? Por falta de recurso, né? À tarde eu comecei a pensar com mais lucidez e aí me caiu a ficha. A melhor coisa que nos aconteceu foi não termos nos classificado. Por quê? Porque se nós nos classificássemos para o hexagonal decisivo, o problema financeiro ele ia se agravar, ele não ia ser resolvido. Duplicaria. Ele ia piorar. Né? Então aquela campanha bonita que nós tínhamos feito na fase classificatória, ela ia toda por água abaixo. Porque não tem como você motivar o atleta se você promete para ele uma coisa e não cumpre. Isso é do ser humano, não é dizer que o atleta é mercenário. Não, isso é o direito dele, ele está certíssimo de cobrar. Se ele está trabalhando, ele tem que receber. Exatamente, final da história. Fizemos 10 jogos no ano. O América de Teófilo Otoni, né, a cidade apaixonada pelo clube, teve 10 jogos durante todo o ano. Começou no dia 2 de fevereiro, dia 9 de março, isso acabou. Não tem mais atividade, fechou as portas, todo mundo sem receber. Que é a questão do calendário, que a gente falou também no bloco anterior. Exato, não existe um calendário perene para os clubes do interior, que isso deveria ser visto com muito carinho, porque o futebol do interior tinha que ser visto como uma galinha dos ovos de ouro, como a célula máter na formação de novas gerações de atletas. Era hoje assim, não é mais. Era assim. Se ele tivesse um calendário anual, ele poderia ter mais patrocínio. Poderia ter também. só categorias de base ao longo de todo o ano, competições regionalizadas para diminuir custos, né? A própria rede de TV permitir transmissões regionalizadas. São Paulo consegue isso, porque tem um canal da Rede Vida. Ela transmite os jogos da Série A, B, B2, né? Transmite. O interesse do clube é aparecer, do patrocinador também. Já que está na televisão, você consegue mais recursos do campo. Isso é possível só. Por que aqui não se faz? Vou te dizer um negócio por quê. Porque
A própria Federação Mineira está preocupada com o profissional, com o Atlético, com o Cruzeiro, é com quem vai dar dinheiro para eles. Eles não estão preocupados com a base, tanto é que teve ano aí que não tivemos nem campeonato infantil juvenil. E tem uma lei que o Ministério Público entrou na história, que clube só a partir de 14 anos. Você não forma um jogador a partir de 14 anos. Você começa muito antes lá atrás. E a própria lei prejudica. A própria lei vai contra a formação de atleta. Que o atleta não pode ter um clube não pode dar onde morar o atleta. No Cruzeiro, que você conhece bem essa história. O Cruzeiro tem uma base que o Cruzeiro dá moradia. Da escola, tem uma escola dentro do Cruzeiro, que é para o menino não ficar sem estudar. E o Ministério Público vai contra esse tipo de coisa? Eu acompanhei essa questão do Ministério Público. Na verdade, precisa haver uma continuidade nesses debates, né? O procurador do Estado esteve aqui no nosso debate e falou sobre essas questões. É porque existe, Atlético e Cruzeiro são exceção no futebol. Isso não é a regra, né? Você pega aí os 20 maiores clubes do futebol brasileiro, a estrutura que eles fornecem para um menino, um menino carente aí vai ter no Cruzeiro e no Atlético muito mais conforto, atendimento médico, odontológico, psicológico, alimentação, às vezes muito melhor do que ele teria em casa. É verdade. Esse é um lado. Agora, tem um outro lado, tem clubes que não têm um mínimo de estrutura e que querem ter ali a sua categoria de base, mas não tem como. E aí o menino fica em condições subhumanas. Então, é preciso pesar os dois lados, né? E entra... É uma cadeia. É uma cadeia de eventos e de estruturas que faz com que as coisas sejam dessa maneira. Como eu disse, não chega recurso para os clubes do interior, poderia, quem sabe, a CBF, que lucra 400 milhões, não poderia destinar uma parte desse recurso para financiar competições para esses clubes pequenos, não é? Competições regionalizadas. Os grandes clubes não poderiam ajudar de alguma maneira, não é mesmo? Por exemplo, um percentual, que pequeno que seja, né, de suas receitas, ser direcionado para os clubes pequenos formadores, né, de repente através até de convênios, poder público, né, como o que pode ser feito? Talvez democratizar mais ou divulgar de uma maneira mais clara a questão das leis de incentivo ao esporte, né, para financiamento das divisões de base. Não é? Então, a rede de TV. Por que a Globo não pega ali uma parte desses recursos, né, e não faz uma distribuição mais democrática, né, atendendo, contemplando também os clubes do interior e uma divisão mais justa das cotas? Né? Porque é um absurdo. É uma divisão mais justa das Corinthians, cotas. Flamengo, Vasco, São Paulo, tem cotas que são mais do que o dobro do que os times do. Nós mandamos no futebol hoje, que o campeão brasileiro e o campeão do Brasil são daqui, mas a cota deles é muito inferior à dos outros. E buscar exemplos, os bons exemplos, eu acho que tem que ser copiados mesmo. Não tem que ter vergonha disso. A Liga Inglesa, a cota do campeão em relação ao último colocado, o último colocado ele ganha 60% do que ganha o campeão. Ou seja, não é uma discrepância tão grande, né? Então, o que eles conseguem fazer? Um produto, qual que é o produto? É a liga, né? O campeonato de clubes equilibrado, mais equilibrado, de alto nível, com jogos equilibrados, com a possibilidade dos clubes menores terem bons times também, né? Então, tudo isso deveria ser pensado, porque aí o Flamengo só pensa nele, o Corinthians só pensa nele, quanto mais eu ganhar, melhor. O Corinthians consegue um estádio financiado pelo governo federal, dizem que foi empréstimo, mas é um absurdo, porque um presidente da República era corintiano, teve muito disso.
os nossos clubes não conseguem fazer. Quem é que vai conseguir fazer um estádio aqui? Agora, para a gente encerrar esse bloco, eu vou insistir numa questão. Por que a CBF não investe nessa questão da formação? Porque ela não é obrigada. Né? A lei não fala sobre isso. A lei não obriga. É isso, a legislação. Vamos estabelecer uma legislação moderna, mais democrática, né, mais justa e mais inteligente. Mas não seria interesse dela para que houvesse jogadores com mais qualidade? Seria, mas eles não pensam nisso. Né? Aí falta a gestão, a visão de negócio, a visão do produto, né? Um produto fantástico que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro podia ser a NBA do futebol. É verdade, futebol. Não é? Nós ainda temos no Brasil a escola do talento. A escola do talento, a escola é a chamada pedagogia da rua. Né? Você vai ver o histórico dos grandes craques, todos eles aprenderam na rua, na várzea, no campinho de terra, né? Na praia. E o europeu não tem isso, nós temos isso ainda, o jogador, né? Aquele jogador com criatividade. Os europeus nos deixaram para trás na escola do jogo. O europeu entende o jogo, o europeu tem um componente tático, né? De perceber o jogo, uma compreensão profunda do jogo desde as categorias de base. E nisso eles nos ultrapassaram. Tem isso aí, um investimento em cima disso. O Levi Kubel deu um exemplo depois do jogo contra o Cruzeiro. Ele falou assim, todo mundo falou aí que eu fui ao Japão para ensinar futebol, não fui lá para aprender. E ele deu, na verdade, um nó tático nessa decisão. Em função do que ele aprendeu. Chegaram a falar que ele era ultrapassado e tudo, não é. Isso a gente precisa. Agora, só que um problema. De repente, nós estamos perdendo terreno por falta disso, que não se permite o planejamento disso. Tem que ter o planejamento, tem que se cuidar da base, tem que saber administrar. Nossa visão é imediatista. Então, seu comentário para a gente encerrar esse bloco. Nossa visão é imediatista, a gente só pensa no aqui e agora. O europeu, o oriental, eles têm visão de curto, médio e longo prazo. Planejamento. Planejamento. Então a gente vai fazer mais uma pausa e daqui a pouco a gente volta com o bloco final do Sala de Imprensa sobre a gestão do futebol brasileiro. Até já!